Olha, sistema elétrico de avião, só de falar o nome já dá um certo arrepio, né? Parece uma coisa super complexa, cheia de mistérios. Mas a verdade é que não precisa ser assim. A ideia aqui é justamente essa. Vamos juntos desmistificar o que faz uma aeronave acender, se comunicar e, claro, voar de um jeito bem simples e direto. Então, vamos lá. Para começar, dá uma olhada nessa imagem. É um antes e depois que diz tudo. De um lado, o painel clássico analógico de um Cessna 172. Do outro, o mesmíssimo avião, mas com um painel G1000, o famoso Glass Cockpit. A diferença é brutal. Praticamente tudo virou tela digital. E isso já deixa uma coisa bem clara. Hoje em dia, as aeronaves são completamente dependentes da eletricidade. E é exatamente por isso que esse assunto é tão fundamental. Entender o sistema elétrico deixou de ser um detalhe, sabe? É essencial. A gente está falando de tudo. Das luzes, das bombas de combustível, da ignição do motor e, principalmente, dos instrumentos de voo. Tudo hoje passa por esse fluxo de energia. Para a gente entender de verdade a eletricidade, a gente precisa voltar um pouquinho. Mas bem pouquinho mesmo, tipo para o começo de tudo, para a peça fundamental que constrói o universo ao nosso redor. É uma regra simples. Tudo que tem massa e ocupa espaço é matéria. E toda matéria, sem exceção, é feita de átomos. Beleza. Agora que a gente já lembrou disso, vamos dar um zoom. Mas um zoom de verdade, num mundo que a gente não enxerga. Porque o segredo da eletricidade não está no fio, nem na bateria em si, mas está lá dentro, na estrutura do átomo. E olha ele aí, o átomo. Parece um mini sistema solar, né? Bem no centro, a gente tem o núcleo, com duas partículas, os prótons e os nêutrons. E girando em volta desse núcleo, nessas camadas, feito planetas, estão os elétrons. São esses três carinhas que fazem a mágica acontecer. A dinâmica entre eles é a chave de tudo. Os prótons têm carga positiva, os elétrons negativa e os nêutrons. Bom, os nêutrons são neutros, estão ali só para dar uma estabilidade. O mais legal é que no seu estado natural o átomo está em paz. Ele tem exatamente o mesmo número de prótons e elétrons. Uma carga anula a outra. O resultado? Ele é eletricamente neutro. Equilíbrio perfeito. Mas e se a gente bagunçar esse equilíbrio? Quando a gente aplica algum tipo de energia, tipo calor ou atrito, os elétrons que estão mais longe do núcleo podem escapar. Eles se tornam elétrons livres. E adivinha só? A eletricidade nada mais é do que o movimento organizado, o fluxo desses elétrons livres pulando de um átomo para o outro. É basicamente uma dança de partículas. Tá, mas o que faz esses elétrons se moverem de forma organizada? Uma lei básica da física. Essa imagem aqui mostra perfeitamente. Cargas iguais se repelem, se empurram para longe, e cargas opostas se atraem. Essa força invisível, essa eterna atração e repulsão que cria o vento que empurra os elétrons e gera a corrente elétrica. Ok, até aqui a gente entendeu o que se move e por que se move. Agora, vamos ver como isso tudo é medido e controlado. Existem três conceitos que são, assim, a base de tudo na eletricidade. E para ficar bem fácil de entender, vamos usar uma analogia que funciona super bem, um sistema de água. O primeiro desses conceitos é a tensão, que a gente mede em volts. Pensa na tensão como a pressão da água numa mangueira. Não é a água em si, mas é a força que está empurrando ela. Na eletricidade, é a pressão que dá o empurrão inicial nos elétrons para eles começarem a se mover. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito genial. Um sistema de 24 volts tem muito mais pressão do que um de 12 volts. É como ter uma caixa d'água bem mais alta. A água vai sair com mais força, ou seja, maior tensão, maior o empurrão nos elétrons. O segundo conceito é a corrente, medida em amperes. Se a tensão era a pressão, a corrente é o volume de água que está passando pela mangueira. É a quantidade de elétrons que passa por um ponto do fio em um segundo. É o fluxo em si, a eletricidade em movimento. E para fechar o trio, temos a resistência, medida em ohms. Nenhum caminho é perfeito, sempre existe alguma coisa que dificulta o fluxo. Na nossa analogia, a resistência seria como apertar a mangueira, ou um cano mais fino que dificulta a passagem da água. Ela segura, ela limita a corrente. Agora, olha que legal quando a gente junta tudo isso no avião. A bateria é a nossa caixa d'água, um reservatório de energia, os fios, claro, são os canos, e o alternador. O alternador é a bomba d'água, que fica trabalhando para encher a caixa de novo enquanto o motor está ligado. Tensão, corrente e resistência, tudo funcionando em harmonia. Com essa base bem sólida, a gente já pode ir para a parte prática. Vamos ver como esses três conceitos se juntam para formar uma coisa que funciona de verdade. Um circuito elétrico. Para qualquer circuito elétrico funcionar, do mais simples ao mais complexo, ele precisa, sem falta, de 4 ingredientes:
Primeiro, uma fonte de energia, que dá o empurrão. Segundo, condutores, os fios, para fazer o caminho. Terceiro, um dispositivo de controle, tipo um interruptor, para ligar e desligar. E por último, uma carga, que é quem vai usar essa energia, como uma lâmpada. E aqui está o desenho disso na prática. Temos a bateria, os fios, a lâmpada e o interruptor. Enquanto o interruptor está aberto, nada acontece. Mas no momento em que a gente fecha ele, pronto, o caminho se completa. A corrente flui, passa pela lâmpada e ela acende. É simples, mas é a base de tudo. Certo. Mas e se a gente precisar de mais força? Podemos combinar as fontes de energia de duas maneiras. Se a gente liga em série uma depois da outra, a tensão se soma. Duas pilhas de 1,5 volts viram uma fonte de 3 volts. Agora, se a gente liga em paralelo, lado a lado, a tensão fica a mesma, mas a gente soma a capacidade, a duração da energia. O mesmo raciocínio vale para ligar as cargas, os equipamentos. E a ligação em paralelo, essa da direita, é a que a gente mais vê nos aviões. Por quê? Simples. Porque assim, cada equipamento, seja o rádio, a luz ou o GPS, recebe a atenção total do sistema e pode funcionar com sua potência máxima, independente dos outros. Agora vamos falar de uma parte que é talvez a mais importante na vida real: segurança. Eletricidade sem controle pode ser muito perigosa. Então, como é que a gente protege esses sistemas de problemas como uma sobrecarga ou um curto-circuito? Essa proteção vem de dois heróis principais. O fusível é tipo um soldado que se sacrifica. É uma tirinha de metal projetada para derreter e quebrar o circuito se a corrente ficar alta demais. Queimou? Tem que trocar. Já o disjuntor, o circuit breaker, é mais como um segurança. Ele também interrompe o fluxo, mas ele só desarma. Depois, pode ser rearmado. E aqui a gente vê exatamente isso acontecendo no cockpit. Quando um disjuntor desarma, esse pininho branco salta para fora. É um aviso visual. A imagem mostra o gesto de rearmar, de empurrar ele de volta. Mas esse gesto vem com uma regra de ouro, uma regra importantíssima. E a regra é essa, e vale a pena repetir. Em voo, um disjuntor que desarmou só deve ser rearmado uma vez, apenas uma. Se ele desarmar de novo, é um sinal claro de que existe um problema sério e persistente naquele circuito. Insistir pode causar superaquecimento, danos permanentes ou até, no pior caso, um incêndio. É uma lição de segurança que salva vidas. E para a gente fechar, vou deixar uma curiosidade que é também uma reflexão. Em muitas aeronaves, para economizar quilos de fiação, não existe um fio específico para retorno da eletricidade. A própria estrutura de metal do avião é usada como esse caminho de volta. Então, a pergunta que fica é: saber que a fuselagem, o próprio corpo do avião, é um componente ativo do circuito elétrico, isso muda a forma como a gente enxerga a máquina? Fica aí o pensamento.